Faltam poucos meses para o Enem e ainda tem aluno que não alcançou os 900 pontos na redação. Tem aqueles que nem sequer começaram a estudar e que nem fizeram redação direito esse ano. Se você é uma dessas pessoas, calma, eu não estou aqui para te julgar. Na verdade, eu estou aqui para te ajudar a chegar nos 900 mais em poucos meses. Afinal, a sua nota na redação pode definir se você vai passar no curso dos seus sonhos ou não. Então não dá para continuar procrastinando, não é mesmo? Bora comigo que eu vou te mostrar como chegar aos 900 mais na sua redação em poucos meses para o Enem. E eu vou fazer isso de um jeito como você nunca viu na internet. Simplesmente vou te ensinar agora a tirar 900 mais muito rápido usando apenas 3 etapas de raciocínio. Primeiro ponto. Toda redação modelo Enem, ela tem forma, esse vai ser o nosso primeiro tópico do vídeo, certo? O que significa forma? Calma, não seja ansioso nem ansiosa, porque a redação 900 mais é um padrão. Eu tirei 1000 na redação do Enem, sou autor desse livro aqui, ó. O Guia da Redação Nota 1000, é o 4º livro de estudos mais vendido no Brasil. Tive vários alunos que tiraram 1000, inclusive uma aluna usou a metodologia que eu ensino nesse livro e também tirou 1000. E eu tenho certeza que você aplicando essa metodologia, você vai conseguir tirar os seus 900 mais e, quiçá, o seu 1000 na redação, se você for obediente a essa metodologia que eu vou passar para você aqui agora. O segundo tópico desse vídeo vai ser o conteúdo. Não existe redação sem conteúdo, assim como não existe redação sem forma. Então é uma lógica. Primeiro você estuda a forma, depois o conteúdo. E não tem como você chegar aos 900 mais sem uma coisa. O que significa isso? O aperfeiçoamento. E esse vai ser o terceiro tópico do vídeo. Então não faz sentido, de verdade, de coração, não faz sentido você assistir a primeira etapa e depois não assistir a segunda. Vamos então agora, vou te mostrar exatamente como funciona. Primeiro ponto, galera. Quando você estiver começando ali a estudar, e vai começar agora, porque falta pouco tempo para o Enem, entenda uma coisa, o que é a forma de uma redação? A forma de redação se divide em 4 etapas. E quais são essas 4 etapas? Prof, meu Deus, se chama basicamente introdução, desenvolvimento, um outro desenvolvimento e conclusão. Para não embolar, a gente vai dar nomes, tá? Ah, mas isso aqui é muito básico, todo mundo sabe que redação é introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu sei que pode ser básico agora, mas se fosse básico para todo mundo, não tinha tanta gente travada. A maioria das pessoas que fazem o Enem tiram notas abaixo de 600 pontos, que é uma nota péssima. Estou dizendo que a nota aceitável é uma nota acima de 900 pontos, para você conseguir disputar nas universidades mais concorridas. Então não se contente com pouco. Então o primeiro ponto que você vai fazer na introdução é fazer 3 frases, apenas 3 frases, tá? Quantas frases vai ter o desenvolvimento? 4 frases, o outro também vai ter 4 frases e a conclusão a gente vai também ter 3 frases. Excelente, olha, ficou gigante isso aqui, imenso. Então a gente já está trabalhando ali a primeira parte estrutural, 3 frases, 3, 4, 4. Então significa dizer que a sua redação ela vai ter 10 frases. Espera aí que eu errei a conta. Vai ter 7, 10, 14 frases. Excelente, Profinho. Na redação destrói, na matemática ela me destrói. Muito bom. Feita essa parte inicial, você já está entendendo mais ou menos a estrutura. Não tem como, a estrutura é essa. Agora que você já sabe basicamente como é que mais ou menos ali a quantidade de frases na sua redação, você vai ter que entender qual que é o nome de cada frase. Porque o nome da frase importa, sim, na redação é um conjunto de frases. E cada frase tem um nome. E que nomes são esses? Vamos lá. Essas 3 frases, elas recebem nome. A frase 1 recebe o nome de abordagem temática. Ah, como é que eu faço abordagem? O que é abordagem? Calma que eu vou explicar daqui a pouco. Não tem que ficar ansioso nem ansiosa. A segunda parte se chama tese e a terceira parte, a terceira frase é antecipação do argumento 1 e do argumento 2, beleza? Calma, eu sei que você talvez agora não saiba nem o que é argumento, mas não é para você saber agora, principalmente é para você inicialmente saber quais são as partes de uma redação. Quais são as frases do desenvolvimento? São 4 frases. A primeira se chama tópico frasal, a segunda se chama fundamentação, a terceira
se chama aprofundamento e a quarta se chama reflexão. Beleza, então 4 frases aqui. Essas 4 frases, elas também vão acontecer no outro parágrafo. E na conclusão? A conclusão a gente tem 3 frases. A primeira frase se chama retomada, a segunda frase se chama proposta e a terceira frase se chama desfecho. Pronto, você já está diante da estrutura de uma redação. Agora eu vou te mostrar como que essa estrutura se aplica na prática numa redação. Vou pegar essa redação aí, nota 1000, que utilizou a metodologia que eu ensinei para você aqui agora, e vou dissecar com você para você entender como que essa estrutura encontra uma forma, tá? Vou limpar essa redação que eu estava trabalhando com os meus alunos recentemente e vou analisar com você aqui. Se você for perceber, essa redação, ela tem, a introdução dela, ela tem 3 frases. Essa frase 1, aí depois a frase 2, que é a tese, e a frase 3, que é a antecipação dos argumentos, certo? Essa mesma lógica de quantidade de frases, ela vai se repetir em outros parágrafos também. Só para você entender que tudo é um padrão. Se você entender esse padrão, pelo amor de Deus, entenda esse padrão, porque o padrão é que faz você alcançar o seu notão na redação do Enem. Quanto antes você entender, vai ser melhor. Então eu vou fazer uma parada com você. Vou pegar essas 3 frases, vou jogar para a parte do conteúdo e vou te mostrar basicamente como é que você faz aqui. A abordagem temática, você começa com um repertório, ou seja, uma ideia que sirva para vários temas. Você não precisa ser um especialista naquele tema, basta que você tenha uma ideia que sirva para vários assuntos. E, de verdade, não precisa você adivinhar o tema. Todo tema de redação do Enem, ele se divide em 3 grupos temáticos. Quais são esses grupos temáticos? Temas que afetam toda a coletividade, temas que afetam o meio ambiente, temas que afetam minorias. Se você tiver a clareza e uma estrutura para cada tipo de tema, você vai conseguir ser bem avaliado em qualquer redação, não tem jeito. E é isso que eu ensino no meu curso Fórmula dos 3 Modelos. Ali no Fórmula dos 3 Modelos, você não precisa ser especialista no tema. Basta você ter um modelo ali para cada comportamento de tema. Se você quiser ser meu aluno no Fórmula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário também. Basicamente, na abordagem temática, você coloca assim, ó, em 1988, a Constituição Federal assegurou o direito à moradia. E é claro que você vai colocar o direito que tem mais a ver com o tema, vou colocar o direito X. E aí é muito interessante que aqui você pode colocar qualquer lei. Basta que seja uma lei que fale sobre aquele tema. Então aqui eu vou colocar em data, ou seja, você pega uma lei, coloca a data da lei, tem que saber nome e data da lei pelo menos. Aqui, ó, nome da lei, uma lei relevante, conhecida, não é para você inventar dado, assegurou o direito X, que garante a todos, aí você coloca algum benefício aqui, tá? Algum benefício relacionado ao tema. Então, por exemplo, em 1988, na data, o nome da lei, ou seja, a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, qualquer lei que você encontre aí que seja relevante, assegurou um direito X. Esse direito tem que estar associado ao tema, que garante a todos algum benefício relacionado ao tema. Então tem que ser algum benefício, tipo, por exemplo, vamos supor que o tema da redação seja sobre educação dos indivíduos com autismo. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegurou a educação que garante a todos o acesso igualitário às escolas. Beleza? Pronto. Comecei ali. Logicamente que você pode mudar uma coisa ou outra. Isso aqui não é uma regra que não permite exceção. Você pode alterar, tá? Mas a lógica é essa. Você percebe que aqui a gente está trabalhando conteúdo. E o conteúdo, ele não precisa ser tão variado. E a tese? A tese, você vai começar com conectivo entretanto. E aí você vai colocar assim, ó, o problema do tema. E você tem que ter muito cuidado para colocar o problema certo. Não é para você falar assim, os indivíduos com autismo representam um grave problema. Acabou de falar besteira. Não é que o indivíduo com autismo representa um grave problema. A exclusão do indivíduo com autismo representa grave problema. Então, o problema do tema mostra desrespeito à lei. Aí você coloca a lei que você citou ali em cima, tá? Beleza. Você vai fazer uma referência a essa lei que você citou aqui em cima. Aí a antecipação dos argumentos. Assim, a solução. Aí você coloca aqui, ó, do problema, exige que se combata
Aí você coloca argumento 1 e argumento 2. E agora eu vou te dar um macete, tá, galera? Para você que está começando, os argumentos, eles são explicações do problema, certo? Para você não ficar travado, eu já vou te dar 2 argumentos que servem para vários temas. O argumento 1 ele pode ser a omissão da sociedade e o argumento 2 ele pode ser a omissão do Estado. É óbvio que existem outros argumentos. Na minha lista de argumentos tem 6, na lista demo aí. Só que você não precisa dos 6 agora. Você precisa pelo menos começar, dar o start aí na tua vida. Beleza? É isso aqui. Isso aqui é muito legal para você, às vezes, até criar o seu próprio estilo de texto, a sua própria zona textual, que a gente chama. Mas não pode ser uma zona literal, não tem que ser uma zona. Sacanagem. Beleza? Então aqui ó, a gente já tem as 3 frases iniciais da introdução. Beleza? Percebe que agora a gente está trabalhando o conteúdo dentro dessa estrutura. E o desenvolvimento para fim? 4 frases. Como é que funciona o desenvolvimento? Bora ver aqui. Ó. Mesma lógica, só que aí é claro que a gente vai centralizar a discussão em cima de um argumento. A gente pegou omissão da sociedade para esse argumento 1, certo? Então, o tópico frasal vai falar dessa omissão da sociedade. E basicamente vai ser assim, ó, diante desse cenário, a omissão da sociedade motiva o problema do tema. Pronto, você está relacionando o tema com o argumento que você colocou. Então, a omissão da sociedade motiva a exclusão educacional do indivíduo com autismo, por exemplo. Fundamentação, você vai colocar aqui, ó, sobre isso, aí você coloca algum filósofo, algum filme, vou colocar um filósofo. Filósofo relevante, o filósofo desenvolveu o conceito, aí um conceito relacionado ao tema. Para fim, não tem um conceito relacionado ao tema. Pega qualquer filósofo que fale sobre omissão da sociedade. Vai lá na internet e pesquisa. Filósofo que fala sobre omissão da sociedade. Por quê? A omissão da sociedade é o que eu estou discutindo aqui. Ó. Então, filósofo relacionado à omissão da sociedade. Pronto. E você explica um pouquinho ali. Por exemplo, você fala sobre Jean-Paul Sartre, que fala sobre omissão da sociedade. E você vai ter um repertório que serve para qualquer argumento. De modo que sempre que você utilizar esse argumento da omissão da sociedade, você vai poder citar também o filósofo que você escolheu. Beleza? O aprofundamento agora vem assim, ó, nesse sentido, porque você está criticando e vai agora continuar criticando. Então é nesse sentido. Nesse sentido, o problema do tema relaciona-se com a crítica feita pelo filósofo. Haja vista, aí você traz pelo menos um exemplo. Cara, muito fácil, um exemplo. Então você vai dizer, ó, a exclusão da população com autismo relaciona-se com a crítica feita por Jean-Paul Sartre. Haja vista, traz um exemplo. Falta de materiais didáticos adaptados à realidade dos autistas. Falta de capacitação dos professores para ensinar a população neuroatípica. E no meu livro, por exemplo, eu faço vários exemplos que você pode usar para vários temas. Vou localizar na página, por exemplo, 71. Se você tem meu livro, página 71 aqui, ó, tem frases que você pode usar para vários temas, que são exemplos anti-lacuna aqui, ó. Falta de profissionais capacitados no auxílio da população com autismo. Carência de materiais didáticos capazes de ensinar indivíduos com autismo. Falta de insumos. Cara, isso aqui tem várias coisas, várias para você aplicar. O link do meu livro está aí na descrição do vídeo. E a reflexão é o seguinte, a reflexão a gente pode colocar assim, ó, desse modo, enquanto a omissão da sociedade for a regra, o direito que você citou lá na introdução será a exceção. Então aqui tu percebe que eu estou trabalhando o direito que eu citei lá em cima. Então se eu falei sobre o direito à educação, vai ser enquanto a omissão da sociedade for a regra, o direito será a exceção. É claro que você vai desenvolver essa ideia tentando não repetir palavras, certo? Essa estrutura, ela monta o desenvolvimento 1. Então não tem como a gente separar forma do conteúdo. Mas é muito importante que você saiba primeiro ter a forma e depois ter o conteúdo. E ter um conteúdo super útil para vários temas. A mesma lógica a gente vai aplicar para o desenvolvimento 2. É claro que agora mudando o argumento. Já que a gente usou o argumento omissão da sociedade, agora a gente vai usar o argumento omissão do Estado. E vai ser o quê? Eu vou trocar esse conectivo, vou colocar aqui o AD+, tá? Vou trocar a sociedade, vou colocar a omissão do Estado, Estado com letra maiúscula, e agora vou dizer, a omissão do Estado motiva a exclusão educacional da população com autismo. Vou trocar o conectivo, nunca repito o conectivo, colocar assim, ó, nesse viés.
E aí eu vou colocar aqui uma outra coisa. Posso colocar um filósofo, posso colocar, por exemplo, o filme, sei lá. Ou então eu posso colocar filósofo também, não tem problema você repetir 2 filósofos. Procure um filósofo que tenha desenvolvido alguma coisa relacionada à missão do Estado, por exemplo, John Locke. John Locke, ele dedicou a vida a criticar o Estado, a falar sobre a falta de ação do Estado. O próprio Zygmunt Bauman também fala sobre um Estado líquido, sobre uma instituição falida, estatal. E aqui mesmo esquema, ó. Vou colocar sob essa lógica, nessa lógica. O problema do tema relaciona-se, aqui eu vou colocar assim, ó, se enquadra, para não usar relaciona-se de novo, se enquadra na crítica feita, aqui você coloca, feita pelo filósofo. Beleza. Aí troca o haja vista e coloca o visto que. E dá mais um exemplo. Percebe que a estrutura é a mesma? Você está só trocando as ideias? Exatamente isso. E aqui você troca desse modo, coloca o logo, e aí você troca o enquanto, coloca o se, troca a sociedade, coloca o Estado, troca o fora regra e coloca um sinônimo, e aí você coloca uma frase mais bonitinha. As vítimas, que no caso são os estudantes com autismo, por exemplo, tá? Todo tema vai ter uma vítima, tá, galera? Terão fragilizado os seus direitos. Beleza. Fechei aqui meu desenvolvimento. E aí, obviamente, a gente vai ter a conclusão agora. A conclusão, ela segue a mesma estrutura de 3 frases. É claro que a gente vai mudar aqui, né? Tem que ter agora uma proposta de intervenção. Retomada, vai ser mais ou menos assim, ó. Portanto, há de se mitigar. Mitigar significa diminuir, tá? Mitigar o problema do tema. Desvalorização da população, ou então exclusão educacional da população com autismo. Proposta para isso, sempre usa as escolas, porque as escolas servem para vários temas. As escolas devem resolver o problema por meio de projetos pedagógicos. Aí aqui você escolhe qual que você quer usar, por exemplo, como aulas, eventos comunitários, workshops, oficinas, palestras com profissionais, etc. Aí você fez agente, ação, meio e detalhamento. E aí você fecha aqui, ó, coloca o desfecho já vai ser a sua finalidade. Assim, essa iniciativa terá a finalidade de minimizar a omissão social e estatal acerca do problema. Aí você coloca mais um sinônimo do problema do tema, mais um sinônimo aqui, de modo que os direitos previstos, aí você coloca a lei que você citou lá em cima, sejam de fato a realidade no Brasil. Caraca, muito fácil, cara, muito fácil fazer redação. Fiz uma redação com você aqui em minutinhos, então ficou assim, bonito, beleza. Aperfeiçoamento agora, tá? O aperfeiçoamento, galera, ele parte de um estudo das 5 competências. Porque, por exemplo, eu coloquei para você aqui agora agente, ação, meio, finalidade, mas você não faz a mínima ideia que seja isso, que você nunca teve acesso a isso. Então agora eu vou deixar um vídeo muito bom em que eu falo sobre as 5 competências para você se aperfeiçoar agora e você cumprir o terceiro tópico desse vídeo. Clique aqui nesse vídeo que eu estou sugerindo, que vai ser muito bom. Dá uma olhada nas competências. Continua vendo. Tamo junto. Valeu.